Boa noite, amados irmãos, tudo bom? Tá aí Gilberto Feitosa, está assistindo. Bem-vindo, meu irmão. Eu gostaria muito de fazer essa live e pensei muito antes de fazer, porque achei que é de grande importância tratar desse assunto, né? Até mesmo porque hoje se inicia o tempo do advento, o tempo. Eu gostaria antes de saber aí, João Vitor da Silva, né, que está assistindo, Margarete, se vocês estão me ouvindo direitinho, né, se está dando para me ouvir direitinho aí. Eu queria que vocês pudessem deixar um comentário aí me dizendo alguma coisa. Se tá bom o tom da voz, se não, me ajuda aí, deixa aí um comentário para me ajudar. Como eu estava dizendo antes, o advento, né? Lia Lourdes está assistindo. Lia, me diz alguma coisa aí se o áudio tá bom, se tá dando para ouvir direitinho, se não tá dando para ouvir, para que eu possa melhorar aqui a minha condição para poder fazer a live como deveria, né? Para ficar bem agradável. Eu queria apresentar aqui a vocês, tem aqui na minha frente aqui uma imagem de Maria grávida, né? Acho que dá para vocês verem aí, porque ela também é uma peça importante no advento, né? Maria está presentíssima no advento. Então, vamos rezar para começar, né? Lourdes Dias, deixa Magda, deixa um comentário aí, gente, me diz aí como é que tá o áudio, tá dando para vocês me ouvirem direitinho? Alguém dá uma força aí, me ajuda, né? Vamos já estar dando início, tá? Daqui a 2 minutinhos a gente começa. Tô aguardando aí ver se aparece mais alguém que queira estar conosco aqui participando. Mas precisaria desse retorno aí. Marci Rocha, né? Magda, me diz alguma coisa aí se o áudio está bom, por favor. Se dá para ouvir direitinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ah, Patrícia, obrigado, né? Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, hoje vamos falar sobre o advento e os novíssimos, né? Bem-vindo, Jair Paulo. O advento e os novíssimos, né? O que é o advento, né? O que é o advento? O que é também os noviços? Talvez você aí não tenha escutado essa palavra ainda. Novíssimos. Obrigado, Marci, pelo retorno aí, né? Tá ótimo o som, sim, obrigado. Então, advento e os novíssimos. O que é os novíssimos? Os novíssimos é um tema que, ou melhor, são 4 temas que devem ser abordados muito dentro das 4 semanas do advento, né? A palavra advento significa chegada, né?
Jesus que chegou e Jesus que chegará para nós. Então, o advento significa chegada. E é um tempo de espera. É um tempo onde nós iremos esperar pelo Senhor que virá. Já veio uma vez, por isso está aqui a imagenzinha aqui de Nossa Senhora. Essa imagem aqui, ó, significa muito para mim, porque eu e Mary fomos dar uma palestra para casais em um encontro em São Martim, se eu não me engano. Foi São Martim. E chegando lá, vimos pela primeira vez essa imagem de Nossa Senhora gestante, Nossa Senhora grávida. E ali a pessoa que foi nos mostrar disse que não sabia por que aquela imagem tinha chegado ali, e nós tínhamos acabado de dar o nosso testemunho que não podíamos ter filhos. Então, com isso aí, a pessoa lá disse que era uma imagem que tinha chegado de maneira profética para nos trazer uma mensagem a respeito da nossa bebê que veio um ano depois, né? Mas deixando um pouco de lado a nossa história, eu estou aqui para falar sobre o advento e os novíssimos, melhor dizendo. Então vê só, gente, o advento é um tempo que nós na igreja começamos a vivenciá-lo hoje. A gente iniciou hoje, vivenciar o advento se iniciou hoje, e o advento é o primeiro tempo da igreja, né? A igreja tem tempos onde nós vivemos o nosso calendário. Eu quero me ater aqui ao advento. O advento é o primeiro tempo no ano litúrgico da igreja, para chegar em seguida o Natal, Natal do Senhor. Então, o advento ele é colocado em 4 semanas, né? São 4 semanas, e nessas 4 semanas, nas 2 primeiras, a igreja reflete muito, né? Faz as suas reflexões, suas homilias, as leituras de maneira bem posta pelo Espírito Santo dentro da igreja, nos traz a meditar sobre a segunda vinda de Jesus, ou seja, a vinda definitiva do Senhor, quando Ele virá no último dia para exercer 3 etapas dos novíssimos. E o que é os novíssimos? Os novíssimos são 4 coisas que acontecem por último na vida do homem. 4 acontecimentos e 4 eventos que todo homem passará por ele, independente de quem crer e de quem não crer, viverá esses 4 momentos, ou melhor, viverá 3 deles, né? Porque 2 depende se crê ou se não crê. O primeiro momento é a morte. Um dos novíssimos é a morte. Todo ser humano um dia irá morrer, e é impossível não passar por ela, a não ser que a segunda volta de Jesus, que é o que o advento nas suas 2 primeiras semanas vivencia, aconteça antes da nossa morte. É aquilo que está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala que Jesus virá em sua glória, e aqueles que estão vivos, né, por ocasião da sua vinda, serão transformados, ou seja, esse corpo que nós temos aqui perecível, esse corpo carnal, esse corpo mortal, será revestido de uma imortalidade, será revestido de uma perfeição, será revestido de uma glória, e por ocasião dessa vinda de Jesus, isso acontecendo, nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor, né? Gilmar Silvio está aí, bem-vindo, Gilmar. Então nós iremos ao encontro do Senhor por ocasião deste arrebatamento que se dará, né? Que o Senhor realizará na sua volta. E é isso que nós vivenciamos nas 2 primeiras semanas do Advento. A segunda volta de Jesus
e a sua definitiva volta. Ronaldo Francisco, bem-vindo, meu irmão. Nas 2 segundas semanas do Advento, nós vivemos uma reflexão profunda da vinda de Jesus, né? Da primeira vinda de Jesus, ou seja, quando ele veio de Maria. Ele veio do céu, mas ele encarnou, né? Ele encarnou na Virgem Maria. Então, meus amados irmãos, Advento significa chegada, é um tempo de espera. Por quê? Porque nós esperamos o Senhor que vem em primeiro lugar. De maneira alegórica, hoje, né? Alegórica hoje, eu digo assim, de maneira simbólica, no Natal que nós celebramos. Então Jesus, liturgicamente falando, Jesus, dia 25 de dezembro, irá nascer de novo naquilo que a liturgia da igreja nos proporciona. Então, vivenciamos nas 2 últimas semanas Jesus que vem como menino, né? O Messias que veio, o príncipe da paz, aquele de quem Isaías tanto falou, aquele de quem tanto Jeremias também anunciou, e todos os outros profetas, como o próprio Jesus disse que toda a Sagrada Escritura, né? Os salmos, os profetas e os livros da lei, todos eles falavam de sua vinda, falavam de Jesus e falam de Jesus. Então, nós vivenciamos, né, vivenciaremos, melhor dizendo, a chegada de Jesus como menino também, né, pela força da liturgia. Mas também celebraremos e esperamos ansiosamente, né, vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor, é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Então é isso. Nós no Advento esperamos Jesus que vem na liturgia, pela força da liturgia, nascer mais uma vez para a igreja, como criança, como príncipe da paz. E também nas 2 primeiras semanas nós esperamos e aguardamos ansiosamente a vinda de Jesus como justo juiz para julgar os vivos e os mortos. E o que são os novíssimos é aquilo que eu falei. O primeiro dos novíssimos é a morte. Depois da morte, o juízo final, onde todos nós participaremos de um grande júri, de um grande julgamento, melhor dizendo, e nesse julgamento nós é que seremos julgados. E julgados por quem? Por Jesus. Jesus será o justo juiz. Meus amados irmãos, os novíssimos é a morte, o julgamento. Depois do julgamento, as duas últimas, os últimos destinos que nós teremos, ou o céu, o paraíso, ou o inferno, a condenação eterna. Então vivenciaremos essas 4 etapas. Talvez alguém pode dizer assim: Denis, e o purgatório? O purgatório não entra nos novíssimos? Não, porque o purgatório não é um momento final, mas é um momento transitório, né? Um momento transitório da nossa alma. Aqueles que estão vivenciando e vivendo e estão no purgatório são aqueles que migrarão após a sua purificação, a sua última purificação, né? Não é perdão dos pecados, que os pecados já foram perdoados em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz, mas será a última purificação, ou seja, as orações de quem estão vivo e o tempo que for determinado para vivenciarmos o purgatório nos purificará daquilo que foi a mancha, daquilo que foi, podemos dizer, a noda, aquilo que ficou manchado na nossa alma, para que nós possamos entrar de maneira santa no paraíso, no céu, né? Então é um momento transitório. Então os novíssimos são esses 4 momentos da vida do homem
que são momentos finais e que o homem não ficará sem passar por ele. Talvez com exceção da morte, mas mesmo assim existirá a transformação do nosso corpo perecível, carnal, por um corpo glorioso. Assim mesmo também acontecerá. Então os 4 novíssimos são a morte, o julgamento eterno, o julgamento final, o céu, destino eterno daqueles que creem e são fiéis a Jesus, e o inferno, para quem for condenado. Então, meus amados irmãos, a morte ela é natural, mas ela não é natural naquilo que foi o projeto inicial de Deus para a humanidade. Ou seja, se Adão e Eva não tivessem cometido pecado, nós não morreríamos. Agora, como ia ser isso? A igreja fica aí em silêncio, não fala, porque não nos foi revelado como o homem viveria eternamente em um paraíso aqui na terra, sem que o pecado tivesse tirado isso de nós. O salário do pecado, disse o apóstolo Paulo aos Romanos, é a morte. Então, a morte, não somente a morte física, como consequência dos atos pecaminosos que nós cometemos ou que alguém comete ao nosso derredor, né? Mas também uma morte espiritual, que é a condenação eterna, que é conhecida também como o lago de fogo e de enxofre, a segunda morte. O lago de fogo e de enxofre é um lugar onde está preparado para Satanás e seus demônios e aqueles que forem infiéis a Jesus. Então, a morte é consequência do pecado. Se nós, ou melhor dizendo, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não morreríamos. Viveríamos eternamente com o Senhor. E o que é a morte? A morte física, nós sabemos, é o fim para esse corpo que nós temos e que nós vivenciamos e fazemos tudo por ele e com ele. Mas também a morte é não somente do corpo, como também uma morte espiritual. Existem pessoas que estão... Escutei essa frase uma vez do diácono Adão em um estudo bíblico. Ele disse: existem pessoas que estão dentro dos sepulcros, já em ossos, num estado de ossos e caveira, que estão vivos. E existem pessoas que estão andando sobre a terra e que estão mortos. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer nos ensinar? Isso nos ensina que um homem, mesmo que esteja morto, se morreu em Jesus, como o próprio Jesus disse, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ainda que esteja morto, viverá. Né? Ou seja, aquele que morreu em comunhão com Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E ainda que esteja morto o seu corpo, o seu cadáver, está extremamente vivo, como são as situações, né, presentes e agora, nesse momento, dos santos que estão na glória com o Senhor, né, que já se encontram na glória com o Senhor. Então, a morte é isso. É consequência do pecado de Adão e Eva e, consequentemente, uma morte espiritual, ou seja, uma inimizade que o homem faz com Deus. O homem quebra a aliança com Deus. A aliança de Deus é perfeita e eterna, né? Ela é inquebrável, ela não se quebra. Da parte de Deus. Porque Jesus disse, por meio do apóstolo Paulo, que ainda que nós fomos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode contradizer a si mesmo, não pode contradizer a sua palavra. Mas o homem quebra essa aliança. E toda vez que eu ou você pecamos, nós rompemos essa aliança que Deus fez conosco. Nós rompemos, nós quebramos a aliança. Nós quebramos o pacto nupcial que o Senhor fez com a sua esposa, que é a igreja. O juízo final. O que é o juízo final? Jesus contou uma parábola dizendo que o juízo final seria mais ou menos assim. Ele disse que o juízo final era como
pastor que pegaria as ovelhas e os cabritos que estavam misturados, e ele iria começar a separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas ele tomaria e colocaria à sua direita, e os bodes, os cabritos, ele tomaria e colocaria à sua esquerda. Para as ovelhas, ele iria usar a expressão que é a seguinte: vinde benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde quando o mundo foi criado. Ou a expressão também era antes da fundação do mundo. E para aqueles que são os bodes, ele disse que a expressão seria: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. Então Jesus diz que o julgamento final será desta maneira. Ele, o próprio Jesus, irá fazer uma separação de quem é ovelha e de quem é bode. Para nós sabermos quem é ovelha e quem é bode, nós podemos dar uma refletida naquilo que Jesus falou quando ele mesmo disse que ele é o bom pastor, né? Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas, disse Jesus, conhecem a minha voz, né? Marlene, bem-vinda, né? Prazer saber que você está aí também acompanhando, né? Bem-vinda, Marlene. Então Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E o que é conhecer a voz de Jesus? O que é conhecer a voz do pastor? Conhecer a voz é mais ou menos aquilo que, por exemplo, vamos dizer que uma criança está perdida. Então ela está angustiada, ela está atordoada. E de repente o pai ou a mãe dessa criança grita por ela. Então ela não vê o pai, ela não vê a mãe, mas ela ouve a voz. E ouvindo a voz ela reconhece, ou melhor, ela conhece a voz do seu pai ou da sua mãe. E imediatamente ela vai, em obediência ao grito, à procura do pai. Então, conhecer a voz de Jesus como bom pastor é obedecer ao seu chamado. Então, se eu escuto a voz e obedeço, é porque eu sou dócil, é porque eu sou conhecedor da voz que me chamou, que é a voz de Jesus. Meu irmão Emerson chegou aí, né? Tá chegando aí. Obrigado, meu irmão, né? Bem-vindo, né? Estamos falando agora sobre os novíssimos, né? Que é a morte, o julgamento final, o paraíso, o céu ou o inferno. E estamos aí falando a respeito do julgamento e como será realizado esse julgamento. Existe um trecho aqui no Apocalipse de São João, no capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Eu vou ler e depois a gente reflete um pouquinho sobre isso, sobre o julgamento. Antes de ler, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que as pessoas estão vivendo neste mundo como se essas coisas, ou seja, os novíssimos, não fossem acontecer. Até que alguns acreditam, né? E porque é até natural, é algo natural, é algo muito biológico, né? Da natureza, que é a morte. Então todo mundo acredita que um dia nós iremos morrer. Mas as pessoas que não têm fé, as pessoas que são ímpias, as pessoas que não creem em Deus, que não creem em Jesus, elas não acreditam nos outros três novíssimos, que é o julgamento, principalmente, não acreditam que serão julgadas um dia e que deverão prestar conta da maneira como estão vivendo. Então, as pessoas que não creem, as pessoas que são ímpias e que não creem nos novíssimos, não acreditam nisso, que serão julgadas um dia e que deverão prestar conta. Então, por esse motivo, se eu, por exemplo, acredito, né, que a morte é o fim
e que não tem nada depois da morte, que não existe céu, que não existe inferno, e que muito menos existe e nem existirá um julgamento, eu vou viver a vida como aquela música de Martinho da Vila, se eu não estou enganado, que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então eu vou viver dessa maneira, deixando a vida me levar. Isso é para quem não tem fé. E muito menos a pessoa vai acreditar que um dia será julgado. Mas haverá um momento na história da humanidade em que o justo juiz, que é Jesus Cristo de Nazaré, se sentará em um trono glorioso, né? Ou melhor, ele já está sentado, mas eu digo se sentará da maneira de dizer que estará ali para julgar, né? Julgar os vivos e os mortos, né? E aí a gente pode tomar esses vivos e mortos como os vivos espirituais, aqueles que são salvos, e aqueles que morreram a segunda morte, né? Que morrerão a segunda morte, o lago de fogo e de enxofre, ou os vivos, que somos nós que estamos aqui, e os mortos que serão ressuscitados também, né? Então Jesus virá julgar. Como vai ser esse julgamento? Como eu falei, o próprio Jesus irá fazer uma separação. Os salvos colocará à sua direita e os não salvos, ou seja, os condenados, colocará à sua esquerda. O livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, nos dá uma ideia de como será esse julgamento. Se você tiver sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15, né? Ele diz assim: Vi depois um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então vejam só, meus amados irmãos, o evangelista São João, ele recebeu uma revelação explícita do próprio Jesus, né? Foi o próprio Jesus, o próprio Verbo de Deus, que revelou pontuadamente e de maneira crescente, né, aquilo que seriam os acontecimentos dos últimos dias. E como estamos falando do advento, esse tempo de espera da chegada do Messias, que virá de maneira litúrgica como criança no seu Natal, e de maneira profética, e que acontecerá porque foi profecia do próprio Jesus, a sua volta gloriosa como justo juiz. E estamos também vendo os novíssimos, como eu já falei, já expliquei, a morte, consequência do pecado e da desobediência de Adão e Eva, e também nossa. E estou falando sobre um julgamento que é impossível alguém escapar dele, mesmo quem não crê será julgado. Então vejam só, meus amados irmãos, João disse que viu um grande trono branco e aquele que estava nele assentado, né? Então aí a gente vê Jesus. Isso aqui é uma visão do céu. Isto é uma visão do julgamento final, daquilo que é uma das etapas que acontece conosco, chamada dos novíssimos. Então Jesus está sentado em um trono branco. O céu e a terra fugiram de sua presença, ou seja, o cosmo, a criação toda, ela fugirá da presença do Senhor também, porque até a terra e toda a criação será também julgada, não como os seres humanos, mas também existirá um julgamento
porque também existirá uma redenção para este mundo, né? Então o céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Então ele viu os mortos, grandes e pequenos. Esses grandes e pequenos aqui, nós podemos interpretar de duas maneiras. Grandes, porque foram pessoas que foram pequenas aqui na terra, ou seja, pessoas que viveram de acordo com o Evangelho, vivendo e vivenciando aquilo que agrada ao coração de Jesus. Então essas pessoas são pequenos aqui, mas grandes, ou seja, os grandes, os mortos grandes, aqui eu estou falando da questão de santidade, e os mortos pequenos. Pequenos também pode ser levado em duas condições. A primeira, normal, carnal, ou seja, grandes, pessoas grandes, como os políticos, os empresários, pessoas grandes de nome, de posse. Ou pessoas pequenas, né, melhor dizendo, pessoas pequenas, pobres, né, pessoas pobres, mas também pequenas no outro sentido de humildes, né, de pessoas que experimentaram a majestade de Deus, a glória de Deus, né? Jéssica Moura está aqui deixando um comentário, ela diz assim, vamos ver aqui. Muito bom, eu tenho uma dúvida, se o irmão puder me ajudar, todos os que morrem em comunhão vão diretamente para o céu, sem passar pelo purgatório, e pode ser chamado de santo, ou só é santo aquele que além da comunhão tem algum dom especial? Então veja só, Jéssica, deixa eu passar logo essa questão de Jéssica aqui para tirar a dúvida dela. Não é certeza de que todos que morrem em comunhão vão para o céu de imediato. Por quê? Só vai para o céu aquelas pessoas que morreram no estado de santidade plena. Tem aqueles que a igreja reconhece como santos, né? Que a igreja reconhece como santos. Então, esses que a igreja canonizou, a igreja tem autoridade suficiente para dizer que essas pessoas são santas e automaticamente a gente pode concluir que assim que morreram, elas foram para o céu. Os mártires, aqueles que morrem, que são sacrificados porque não negaram a fé, esses são santos e vão automaticamente para o céu sem passar pelo purgatório. Agora, porém, existem muitas pessoas que morrem em comunhão. O que é morrer em comunhão aí, pelo que eu entendo que você está colocando, é que morre sem a presença de um pecado mortal, porque a presença do pecado mortal leva a pessoa diretamente ao inferno, né? Morre sem a presença do pecado mortal, ou seja, morre em estado de graça, mas que não é perfeito ainda, que não é santo de maneira perfeita. Morreu em um estado de graça, morreu tendo seus pecados todos perdoados enquanto ainda vivia, mas as consequências e as manchas do pecado ainda está na alma da pessoa. E a pessoa aí, por esse motivo, a pessoa tem que passar pelo purgatório. E o purgatório não é, como algumas pessoas pensam, um lugar físico, mas é um estado da alma, né? Como é que eu posso dizer? É uma situação em que a alma se encontra, uma situação em que a alma ainda precisa ser purificada naquilo que foi manchada, naquilo que foi ferida. São as penas do pecado, né? Então isso aí tem que ser tirado. E essas pessoas que já estão no céu e que a igreja reconhece são chamados de santos. E alguns que a igreja não reconheceu, mas que morreram em comunhão com o Senhor, sem a presença de pecado mortal, de maneira santa, e que não estão no purgatório, estão no céu, e essas pessoas podem ser chamadas de santo. Santo é aquele que, além da comunhão, tem algum dom especial,
Não, os dons, todos os dons são dons especiais, né? Então as pessoas recebem os dons do Espírito Santo e os seus carismas para colocar em prática em prol do outro. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu posso dizer que Deus me agraciou com a facilidade de anunciar a doutrina, anunciar o Evangelho. E fazendo isso eu estou usando um dom que é especial, porque foi Deus que deu. Não é, já está dizendo, não é um dom. Então é algo que é dom, que é especial. Foi Deus que deu, não sou eu que tenho porque li muitos livros ou porque, sei lá, fiz muitas coisas. Não, dom, é dado por Deus. Então não sei se eu respondi tua questão aí direitinho, mas é isso. Nem todo mundo está no purgatório e nem todo mundo que morre em comunhão também vai direto para o céu. Agora, porém, existem aqueles que morrem longe da amizade com Deus, ou seja, em pecado mortal. Por exemplo, um pecado mortal, o adultério. Trair o esposo ou trair a esposa é um pecado mortal. E se nós morrermos sem confessar e sem arrependimento deste pecado, isso é doutrina da igreja. O catecismo da igreja diz que, assim como não existe perdão para os anjos depois que eles foram expulsos do céu, depois que eles caíram, depois que eles desceram do céu, também não existe perdão para nós, seres humanos, depois da morte. Então morreu, é aquele que está lá em Hebreu. O homem está sujeito a morrer uma única vez. Depois da morte, segue-se ao juízo. Então morreu, vai ser julgado. Acho que talvez eu tenha respondido aí o que Jéssica pediu. Se você entendeu, Jéssica, se ficou, deu para tirar a tua dúvida, deixa um comentário aí, né, que você gostou e aí eu vou poder ficar mais tranquilo, sabendo que eu te ajudei, tá certo? Então, como eu dizia, o julgamento acontecerá porque os mortos, grandes e pequenos, aqui eu falo de pessoas importantes aqui nessa vida e pessoas menos importantes, pessoas pobres, os mendigos, favelados. E aqui eu estou colocando importante num âmbito e numa visão pagã. Mas também tem os mortos grandes e pequenos, ou seja, os importantes e aqueles que não são tão importantes, porque infelizmente é uma visão também humana. Aqueles que morrem em Cristo e aqueles que não morrem em Cristo. Então, mas numa visão espiritual de Jesus, Jesus olhando para nós, todos nós somos importantes. Até mesmo aqueles que vivem... Jéssica colocou aqui, obrigado irmão, respondeu sim. Então, obrigado Jéssica pela resposta aí, tá bom? Então, fico feliz por ter te ajudado. Então, esses mortos aparecerão diante do Senhor, grandes e pequenos. E ele diz que diante do trono, todos ficarão diante do trono. E então se abrirão, abrirão-se livros. Então vai ser aberto vários livros. Que livros são esses? Aqui é uma linguagem espiritual, uma linguagem metafórica, para dizer que tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas obras, elas estão sendo registradas, em Deus. Deus tem pontuado todas as nossas obras, boas ou más. Deus tem pontuado isso, e aqui essa linguagem, abrirão-se livros, para dizer que nós, ele diz, também foi aberto outro livro, o livro da vida. Daqui a pouco eu explico que livro é esse. E ele diz, os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. Então, de acordo com aquilo que são as nossas obras, como ele diz no versículo adiante, o versículo 13, o mar devolveu os mortos que neles jazia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. Ou seja, cada um de nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós praticamos. Nós não podemos depois chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não fiz isso,
ou se não, batendo no peito, como aquele homem que Jesus conta, daquela parábola que diz que ele chegou no céu e disse: eu curei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu fiz prodígio no teu nome, eu realizei curas, eu ressuscitei mortos no teu nome. E Jesus disse simplesmente que ele olhará para aquela pessoa e vai dizer assim: afastai-vos de mim, né? Afastai de mim, né? Porque eu não te conheço. Então, meus irmãos, cada um de nós seremos julgados de acordo com a nossa conduta. O julgamento é um dos novíssimos que devem ser levados em consideração e levados em conta. E ele diz assim: a morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo, né? Ou seja, é um fim para a mansão dos mortos e para a morte. E até, inclusive, o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser derrotado pela segunda vinda de Jesus será a morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, ou seja, o inferno. E quem não se achava escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então, meus amados irmãos, ser escrito no livro da vida é ser batizado. Se você é batizado, o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora, o seu nome estando escrito no livro da vida, significa dizer que você foi alcançado pela misericórdia de Deus, foi alcançado pela graça de Deus e foi salvo por Jesus. Isto está escrito no livro da vida. Agora, porém, já dizia Moisés: Senhor, risca o meu nome do teu livro, quando ele falava lá, intercedendo a respeito do povo, e Deus dizia que iria destruir o povo de Israel. Moisés diz: olha, se tu for destruir o povo, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do livro, do teu livro, do que ver o povo perecer. Então veja o amor de Moisés pelo povo que era rebelde, de duro coração, de cabeça dura, e que deixava o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, para adorar outros deuses. Então veja aí o zelo de Moisés. Moisés vem daquele povo corrupto, aquele povo adúltero, como o Senhor disse, que adulteraram adorando outros deuses, aquele povo prostituto, que se prostituía adorando outros deuses e deixava de lado o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Mesmo assim, Moisés coloca a sua vida em risco, a sua vida eterna em risco, porque quer interceder por aquele povo. Assim também disse Paulo. Paulo disse: olha, eu estou pronto para estar com o Senhor. E se eu morrer, para mim agora é lucro, porque eu estarei com o Senhor. Mas eu prefiro estar ainda aqui para salvar alguns de vocês. Ou seja, veja, o apóstolo Paulo sabia que se ele morresse naquele momento, ou seja, um dos novíssimos acontecendo com ele, a morte, ele saberia que ele iria ser julgado, e saberia que, sendo julgado, seria salvo, e estaria com o Senhor eternamente. Mas ele disse: eu prefiro estar aqui para salvar alguns de vocês. Ou seja, é o amor, o zelo incondicional pela salvação das almas. Então, estamos aí chegando a mais ou menos quase uma hora já de transmissão, e eu vou concluir aqui. Eu falei sobre o Advento, que é um tempo de 4 semanas, onde se vivencia nas 2 primeiras semanas uma reflexão sobre a segunda vinda de Jesus, quando ele voltará como justo juiz, e as 2 últimas semanas uma reflexão a respeito de Jesus, que pela força da liturgia nascerá, liturgicamente falando, novamente na igreja e nos nossos corações. E os novíssimos são 4 coisas que acontecerão conosco nos momentos finais da nossa vida: a morte, o julgamento, que eu acabei de explicar como será e o que é o julgamento final. E logo que a gente morre, a gente passa pelo julgamento particular, a igreja crê nisso, por isso nós cremos que já existem alguns que estão no céu, alguns que ainda estão no purgatório e alguns que já foram
precipitados ao inferno. E depois do julgamento existe o céu, o paraíso eterno, que quem morrer, como eu falei aqui, em amizade com o Senhor e for julgado e for achado digno de estar à direita de Deus, como Jesus disse, né? A minha direita, vem para a minha direita, bendito de meu Pai, desfrutar do reino que foi preparado para vós, viverá eternamente o céu. Aqueles que morreram na inimizade, ou seja, no pecado mortal, como eu explicava a Jéssica, né? Aqueles que morreram em pecado mortal, sem o arrependimento, sem o desejo de Deus, sem querer ser um com o Senhor, né? Aqueles que não morrerão em Cristo, aqueles que morrerão longe da amizade com Cristo, serão precipitados no inferno. Então, meus amados irmãos, é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí um comentário. Depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários e se tiver alguma coisa, dependendo da dúvida, se for repetida, né, repetindo de outras pessoas repetirem a mesma pergunta, eu responderei depois, né, em outra live. Peço desculpa aí, né, eu tô com um probleminha com a tossezinha desagradável. Ainda bem que só aconteceu no final. Então é isso aí, meus amados irmãos. O advento é esse tempo e nós precisamos nele fazer penitências, buscar uma boa reflexão, uma boa contrição e também uma boa confissão para recebermos o perdão dos nossos pecados. E esperar viver os novíssimos. Obrigado, Gilmar, pela presença aí, né, até o final. E esperarmos que os novíssimos aconteça de maneira favorável a nós. Que nós possamos ter uma boa e santa morte, que nós possamos ter a graça de sermos julgados por Jesus, o justo juiz, que nos julgará de acordo com as nossas obras. Então não é de acordo com o pecado de A, de B ou de C, né? Então a gente não tem nada a ver com o pecado de ninguém, a gente tem a ver com o nosso pecado. Santa Teresa de Calcutá dizia que no final da vida será entre eu e Deus, ou seja, entre você e Deus também, né? Não depende de A ou de B. E que nós possamos desfrutar o céu, né? O céu não é algo monótono, o céu não é nada disto que existe aqui na terra, porque Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. E Jesus disse: o reino dos céus não é como aqui na terra, que os homens se casam, né, se dão em casamento, as mulheres se dão em casamento, os homens se casam e vivenciam assim esses prazeres, né, da bebida, do casamento, das festas. Ele diz que no céu nem os homens se casam, nem as mulheres se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus. E o que é que os anjos de Deus fazem no céu? Unicamente adorar a Deus, né? E para quem já participou de uma boa adoração, né, de um momento de adoração ao Senhor, eu acredito que você deve ter experimentado um pouquinho daquilo que será o céu. Estar na presença do Senhor, na presença do amado da nossa alma, de maneira definitiva, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá angústia, aonde nós não precisaremos comer, porque o Senhor, o Cordeiro, será o nosso alimento, aonde nós não precisaremos do sol, porque seremos iluminados pela glória do Cordeiro. Falar do céu é algo que gera uma saudade em nós, antes mesmo de nós irmos até lá. Mas só em saber da grandiosidade do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor que há do Espírito Santo, que vem até o nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos faz desejar estar com Deus. Somente vendo este amor, somente experimentando na nossa vida esse amor, já dá para entender e ter uma visão assim muito fraca ainda daquilo que será o céu. O céu será algo ainda muito glorioso, bem mais glorioso do que nós podemos imaginar. Então, meus amados irmãos, agora o inferno, a Bíblia diz que será um lugar de tormento, de dor, de angústia, de sofrimento, e eu não desejaria o inferno para nem o meu pior inimigo, né? Pelo contrário, nós temos que desejar o céu para as pessoas.
Por isso Jesus disse: orai por aqueles que vos perseguem e amai os vossos inimigos. Então, meus amados irmãos, fiquem na paz, vocês todos. Para quem está chegando aí, viu no finalzinho, está aí a imagem de Nossa Senhora grávida, que é a figura materna do advento, aquela que nos fez e nos faz esperar Jesus, como também ela esperou o Senhor 9 meses no seu ventre, e depois ela também desfrutou da maravilha que é ver o príncipe da paz nascendo e sendo adorado. E por isso ela nos ensinou, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. E ela mesmo diz isso, não porque ela está ensinando algo teórico, mas porque ela fez na prática. Ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Por isso, saudemos Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está nas mãos do Senhor, que fez o céu e a terra, e que nos abençoe hoje e sempre o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite para você, bom início de ano litúrgico, bom início de semana. Amém.